Eu escrevi que não, porque ele já estava respirando dentro da barriga da mãe dele. É um bom raciocínio. O que você colocou, João? Eu coloquei que ele já estava respirando pelo cordão umbilical. Ok. Pedro, o que você pôs? É a A, né? Eu coloquei que sim, ele consegue respirar só após o nascimento do bebê. Travou? Travou? Eu perguntei, por que você escreveu isso? Por que você respondeu que sim? Eu coloquei que depois que o bebê nasce, enche de ar. Coloquei porque enche de ar e depois ele começa a respirar logo depois. Antes do nascimento, o bebê respira por onde? Exclusivamente por onde? Pelo cordão umbilical. Através do cordão umbilical, né? Através das trocas gasosas entre a mãe e o bebê. Então, na letra A, é possível afirmar que ele está respirando pela própria, a ventilação que ele está realizando está sendo feita pela primeira vez por conta própria, porque antes as trocas gasosas são feitas através da mãe e do bebê. Né? Então, eu posso responder que sim. Porque, na verdade, o bebê está respirando pela primeira vez. Né? O sistema respiratório está sendo utilizado pela primeira vez quando ele nasce. Tá? Não significa que ele não recebe oxigênio, ele recebe oxigênio através da mãe. Certo? Só que a ventilação, vamos dizer assim, a respiração do sistema respiratório está sendo utilizado depois que ele nasce. Letra B. Será que as células, será que formam o corpo do bebê já realizavam a respiração? Acabei de responder. Já realizava a respiração antes dele nascer? Sim ou não? Sim. Né? Por quê? Não adianta só responder que sim. Sim, tá, justifique. Por que sim? Como que eu posso explicar isso? O que você respondeu, Laís? Eu coloquei que sim, pelo cordão, não é? Sim. Não, Só não, que agora eu entendi, foi errado. Foi. a B, a letra B. Eu coloquei que sim, mas eu não acho que tá certo, eu não sei. Eu só chutei. Tá. Será que as células que formam o bebê já realizavam respiração? Sim, né? Lógico, foi o que eu acabei de falar, acabei de responder quando a gente estava na letra A. Por quê? Porque todas as células,
né? Eu posso explicar, expliquem dessa forma, com as palavras de vocês. Todas as células já realizavam respiração celular antes dele nascer, né? Todas as células do feto, vamos dizer assim, né? Ou todas as células do organismo do bebê já realizavam respiração antes dele nascer, através das mitocôndrias. Completem isso também. Tá? Porque antes dele nascer, todas as células já realizavam a respiração através das mitocôndrias. Tá? Porque nós não falamos que o bebê troca gases com a mãe? Então, quem é que recebe esse oxigênio? As células, as mitocôndrias. Então, as duas respostas são sim. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, para a gente entender respiração celular. Quando eu falo de respiração, veja só, pessoal, olha esse esqueminha aí. Quando eu falo de o retângulo rosa, quando eu falo de respiração no sistema respiratório, eu tenho que entender como que ela acontece, né? Eu sei que o principal gás, ou o gás que participa da respiração, é o oxigênio. Só que o oxigênio, ele participa da respiração junto com outra substância extremamente importante chamada glicose. Olha aí, glicose. A glicose ela é obtida nos alimentos. E aí, o oxigênio, junto com a glicose, transforma essa substância em gás carbônico e oxigênio. Tudo isso acontece lá nas mitocôndrias, que produz energia. Então, você entender esse esquema é o básico para entender o que é a respiração. Glicose mais oxigênio que se transforma em gás carbônico e água. E com isso, meu corpo produz energia. Tá? Simples. Simples e prático. Vamos lá para os outros dois. Os outros três, né? Observe no esquema a seguir o funcionamento dos processos mecânicos. Quando eu falo mecânico, é o que meu corpo está fazendo, os movimentos que o corpo faz. De inspiração e expiração. No movimento de inspiração, a caixa torácica aumenta, né? E de expiração ela diminui. Indique qual dos esquemas representa a inspiração e qual representa a expiração. Letra A é o quê? Inspiração. Letra A é? Não entendi. Inspiração. Inspiração. As três setinhas é que indicam, né? Entrada de ar, as três setinhas verdes. Entra o ar, caixa torácica aumenta e o diafragma contrai. E a letra B é a expiração. Saída de ar, a caixa torácica diminui e o diafragma relaxa. Não que esqueça, o diafragma tem uma importância, tem uma importância extremamente presente nos movimentos de inspiração e expiração. B. Com base nos esquemas e em seus conhecimentos, o que faz o ar entrar e sair dos pulmões? Alguém conseguiu responder essa daí? Reinaldo, você respondeu? Alguém conseguiu responder? Professora, qual? Que o meu travou todo. Letra B do exercício 1, da página 283. Não. Não? Alguém fez? Conseguiram fazer?
Letra B, não? Vamos lá. O que faz o ar entrar e sair dos pulmões não é quando você suga o ar, vamos dizer assim. O que faz o ar entrar e sair dos pulmões é a diferença de pressão entre os pulmões e o ambiente, tá? Depois vocês vão pesquisar e responder a letra B. Eu vou explicar, depois vocês vão responder, tá? A gente corrige na segunda-feira. O que faz, de novo, o ar entrar e sair dos pulmões é a diferença de pressão entre os pulmões e o ambiente externo, tá? Que você está no ambiente externo do corpo. Quando a pressão dos pulmões é menor, quando os pulmões estão relaxados, vamos dizer assim, a pressão interna é menor e o ar entra. Quando a pressão externa é menor, ou a pressão dos pulmões aumenta muito, se os pulmões estão cheios de ar, o ar sai, tá? Essa pergunta, o que faz o ar entrar? Diferença de pressão entre os pulmões e o ambiente externo, tá? Podem escrever isso daí, depois vocês vão completar essa pergunta, tá? O que faz o ar entrar e sair é a diferença de pressão entre o ambiente externo e os pulmões. Destaca a letra B aí para responder, hein? Destaca a letra B para vocês responderem. Para completar essa resposta aí. C. Descreva qual é a função da respiração mecânica para que ocorram as trocas gasosas no organismo. Matheus, responde, por favor. Eu não tinha percebido que tinha essas. A letra B e C? Não, a B e a C. Só tinha percebido a A. Quem é que fez a C? Por favor. Fizeram a C? Manuela fez? Não? Então façam aí, escrevam, respondam a letra C. Agora. Respondam aí. Se quiser, pode responder no caderno, né? Porque não tem quase espaço aí para responder.
Então, nós estamos na página 76 da apostila 2, exercício 3. Vamos ler juntos aí. Elisa e Vitória compraram uma garrafa de suco e beberam quantidades diferentes. Elisa bebeu 3/8 de suco e Vitória a metade. Considerando o total do suco, responda em seu caderno quanto sobrou na garrafa. Então, o que vocês podem me dizer do exercício? Sobrou alguma coisa mesmo? Um quarto. Pergunta interessante, né? Quantas garrafas elas compraram? Uma. Uma para cada ou uma para as duas? Uma para duas, só que beberam quantidade diferente. Uhum. Então, quem bebeu primeiro aí? Elisa, né? A Elisa bebeu 3/8. Você sabe como é que a Elisa sabe que ela bebeu 3/8? Eu não faço a A menor garrafa ideia. era aquela garrafa de linhazinha. Deve Tinha ser, 8 linhas e ela bebeu 3. deve E ser as isso, linhas né? é exatamente o mesmo tamanho, entre uma e outra. Pior que tem umas garrafas assim, não tem? Vocês já viram, né? Umas garrafas de suco de laranja, assim, um negócio. Deve ser isso mesmo, Matheus. E aí a Vitória tomou metade, né? Então, vamos pensar assim. A Elisa, que bebeu 3/8, ela bebeu mais ou menos que a metade? Menos. Ah, já Menos, sei. né? E a Vitória? Bebeu Ela metade, né? bebeu metade, que é 4. 4/8? Isso. Então, a Sobrou Elisa, 1/8. 3/8. A Vitória, 4/8, né? Eu já deu 7/8. Estou 1/8, né? Sobrou 1/8 na garrafa. Certo? Ah, eu esqueço que a câmera não tá mirando lá. Beleza? Tranquilo, né? Vamos pro... Alguém ficou com dúvida? Não? Então vamos pro exercício da página seguinte aí, desenvolver e aplicar. Tá bom? Então quem pode ler para mim aí, desenvolver e aplicar? Professora, a Gabi tá levantando a mão. Ah, desculpa, é que eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. Pode falar, pode ler, Gabi. Em algumas cidades brasileiras, o frio no inverno é tão rigoroso que acaba atraindo turistas dispostos a sentir as mãos e os pés congelados. E é claro, se tiverem um pouco de sorte, ver a neve. Na tabela a seguir estão listadas as temperaturas mínimas registradas em algumas cidades de Santa Catarina, seguidas das datas que ocorreram. Beleza, então aí nós temos, né, vários municípios de Santa Catarina. Vocês conhecem essas cidades aí? Essas cidades ali do... Nunca ouvi falar de caçador. Nunca ouviu falar de Caçador? Tem algumas palavras aí que eu conheço, algumas cidades, porque minha família da mãe é de Santa Catarina, né? E a gente foi para Blumenau no Natal passado. Então, algumas cidades eu ouço elas falarem aí. E olha só, fez muito frio lá, né, meu? Caramba, olha, Caçador -14. Eu nem sabia que dava pra fazer tanto frio assim no Brasil. Então, ó, 1952 também, né? Muito tempo, né? -12, -4,5, né? Vamos lá. Analisando a tabela, responda o que se pede. Que cidade registrou a menor temperatura? Caçador. Caçador? Todo mundo concorda? -14, né? Isso aí. E quando isso ocorreu? 11/6/1952. Isso aí.
Qual a diferença entre as temperaturas mais baixa e mais alta? A mais baixa é menos 14 e a mais alta menos 0,2. Menos A 0,2, diferença né? é 3,8? 13,8 ou 14,2 a diferença? 13,8, porque ali tá o símbolozinho de negativo. Isso aí. Então, como é que a gente poderia fazer isso, né? Esse raciocínio, né? Uma das formas é fazendo uma conta matemática, né? Uma conta aritmética aí. Eu posso fazer a maior temperatura menos a menor, né? Certo? Se fosse a maior é 30 e a menor é 25, 30 menos 25 dá 5, né? Aí qual que é a maior, né? A maior é menos 0,2 menos a menor, que é menos 14. Aí lembra que esse sinal de menos aqui, ó, ele pega o oposto, né? De todo mundo que está dentro do parênteses. Então, em vez de menos 14, eu vou ter mais 14, né? Ou seja, 14 menos 0,2 vai me dar 13,8. Né? Mas isso é só um modo matemático, assim, aritmético, né? De eu representar o raciocínio que vocês mesmos já conseguiram fazer, ou talvez pensando na reta numérica, né? Então, mas é bom saber, né? Essa outra forma de a gente chegar nesse mesmo valor. Então, a diferença, né? 13,8. Em que cidade a temperatura mínima registrada é mais próxima de zero? Em Dayal, Indaial, isso aí. Nome legal, né? Indaial. E quanto essa temperatura deveria aumentar ou diminuir para ficar igual a zero? aumentar Devia. 0,8. Aumentar 0,8? Todo mundo concorda? Não, vamos, se aumentar Não, 0,8 para 0,2, 0,2. 0,2? Por que 0,2? Mudou de ideia? É, dá 0 e aí vírgula 2 para esse lado, de negativo. Aí para ficar 0, É, né? precisa de Tá pensando na aumentar reta numérica, é isso? 0,2. Isso, você tá pensando na reta numérica, então, né? Aqui ele tá no menos 0,2, né? Para zerar, você só tem que aumentar, né? Mais 0,2, né? Tranquilo? Legal. Agora a gente vai trabalhar com duas operações, né? Que é a multiplicação de números racionais e a divisão de números racionais, que a gente também já trabalhou no ano passado, né? A gente lembra que a gente fez multiplicação de frações, divisão de frações, né? Só para a gente retomar um pouco, eu vou começar com a ideia da fração e depois com a ideia do decimal, né? Porque multiplicação de números racionais, lembra que os racionais eles podem ser fração, né? Ou pode ser decimal, né? Certo? Também pode ser porcentagem, né? Mas a porcentagem é uma forma de fração, né? Digamos. Então vamos pensar dessas duas formas aí, né? Como é que eu faço multiplicação de frações? Como é que eu faço multiplicação de decimal, né? Então, fração. Vamos supor que eu tenho uma pizza aqui, ó. Tá bom? Dividir ela em 4, tá bom? Quanto que vale isso aqui, ó? Que fração isso aqui vale? Fala aí, gente. Um quarto. 1/4.
Se alguém saiu da sala, né? Esse foi o Thierry. Esse foi o Thierry. Vocês podem falar também, gente. Só o Matheus falando aí. É um quarto, né? Ótimo. Um quarto. Agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar metade dessa fatia de um quarto, né? Quanto que vai dar? 0,1. Oi? Infração, infração. Tô pensando em infração ainda. Esquece decimal por enquanto. Eu vou pegar metade da minha fatia de um quarto. 0,5 sobre 2. 0,5 sobre 2? Quanto que é 0,5? Vai virar 5? Então, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar sem decimal, tá? Uma fração sem decimal mesmo, né? Sem misturar decimal na fração. Esse aqui é um quarto da pizza, não é isso? Aí eu vou dividir na metade, eu vou fatiar minha pizza aqui, ó. Esse pedaço, né? Então, eu tinha um quarto, e aí eu vou cortar na metade, tá bom? Quanto que vai ficar? Esse pedaço aqui vai ser quanto? Em fração, gente. 2/8? 2/8? Se eu pegar os dois, né? Mas se eu pegar um só, vai ser quanto? 1/8. 1/8, né? Todo mundo entendeu? Se eu pegar metade dessa fatia de um quarto, vai ser 1/8, não vai? Né? Porque se eu também dividir o restante das fatias na metade, eu vou ter 8 fatias de mesmo tamanho e eu só tô querendo pegar uma, né? Certo? Beleza? Então, como é que eu represento isso como uma operação matemática, né? Eu estou pegando metade, não é? Metade não, sobre 2? De um quarto. Não é isso? Metade de um quarto. Tudo bem? Estou conseguindo enxergar isso? Né? Peguei metade da fatia que valia um quarto. Isso aqui valia um quarto da pizza total. Peguei só metade. E essa metade, ela vale 1/8, né? Existem 8 pedaços iguais a ela na minha pizza. Então, fica 1 sobre 2, né? Esse 1 sobre 2 que é a metade de um quarto, né? Esse D, lembra que a gente pode representar como uma multiplicação, né? Metade de um quarto, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 4. Vou multiplicar em cima, 1 por 1 vai me dar 1, né? 1 vezes 1 não dá 2, 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 4 dá 8. Olha lá, apareceu 1/8. A gente pensou, né? A gente descobriu que dava 1/8 e pela operação da multiplicação de fração também deu 1/8. Tudo bem, gente? Vocês lembram dessas operações que a gente já fez no ano passado? Sim? Não. Então, vamos ver pelo decimal, né? Vamos pegar a mesma ideia da pizza, né? Eu tinha um quarto de pizza, não é isso? Esse um quarto de pizza, qual é o decimal que representa ele? Que número decimal representa um quarto? Hein, gente? 8? 8? Um quarto? É no número decimal. Que número decimal? Ó, para transformar uma fração no decimal, como é que a gente faz mesmo? Como é que a gente faz para transformar uma fração no decimal? Você lembra? 0,25? Por que 0,25?
É um quarto, então 0,25 vezes Sim, 4 dá 1. sim, é uma outra forma de pensar, né? Que número vezes 4 vai me dar 1, né? Então, 1 dividido por 4, se você fizer, né, a divisão lá, 1 dividido pelo 4, vai dar 0,25. Então, essa fração aqui da pizza, que a gente estava tomando para começar, né, que é justamente esse pedaço aqui, ó, ele vale 0,25 da pizza, né? Tudo bem? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar metade dele, de novo, né? Fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Metade dele. Tá bom? E aí? O que é metade mesmo? Qual número decimal representa metade? 0,5. 0,5, né? Então eu estou pegando 0,5 de um outro decimal, que era 0,25, né? 0,5 de 0,25. Né? Então metade, pintado aqui, daquele 1/4, né? Da minha pizza total. Então vai ser 0,5 vezes 0,25. Nesse caso aqui, não precisa estar vírgula embaixo de vírgula, né? Mas eu vou fazer a multiplicação aí, né? Vou fazer 5 vezes 5, dá 25, sobe 2. 5 vezes 0, mais 2, 2. Aí eu vou fazer com 2, né? Então mais 2 vezes 5, 10. 2 vezes 0, 0, mais 1. Aí eu vou fazer com 0. Precisa fazer com 0? Não precisa, né? Mas, vamos um de 0 aqui. Aí vai dar 5, né? 2, 1, 0. Não tá dando pra ver mais já, né? Olha lá, ficou assim. Aí, vou ver quantas casas decimais eu tenho, né? Tem uma, duas, três casas decimais. Fica 0,125, né? Então, deu 0,125. Tá bom? Esse 0,125, ele é um número decimal que vale essa representação aqui. Ele vale 1/8 da pizza, né? Então, o 0,125 e o 1/8, eles são a mesma coisa, né? Eles representam o mesmo número racional, né? Só que uma está representada em forma de fração, e outra está representada em forma de decimal, né? Então, se eu dividir 1 por 8, vai dar quanto? Vai dar 0,125, né? Que é metade de 0,25, né? Metade de 1/4. Agora vocês testarem aí, com 0, 0,1, vai dar 8, vai dar 2, né? Vai dar exatamente 0,125. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? O Thierry voltou aí. Maravilha. Então essa é a multiplicação, né? Aí tem um outro modo de pensar aí, né? Que é um modo mais geométrico, que ele explica na página seguinte, né? Então, mas antes de passar para a página seguinte, na página 77 ainda, ele fala de quando a gente multiplica um inteiro, né, por uma fração. Então, a gente pode até pegar o exemplo daquele exercício que a gente fez lá do suco, né, da menina. Se ela bebeu 3/8, né, significa que ela bebeu 3 vezes 1/8, né? 3 vezes 1/8 vai me dar 3/8, né? Porque eu posso também pensar que é 1/8 mais 1/8 mais 1/8, né? Então, né?
certo? Então, quando eu multiplico o número inteiro, que é o 3, por exemplo, por uma fração, basta multiplicar pelo numerador aqui, né? 3 pelo numerador vai ficar 3/8, né? E repete o denominador da fração. Então, ele dá esse exemplo também aí, né? 3 vezes 2/5, que dá 6/5. E ele coloca um resumo aí num quadrinho azul, né? A multiplicação de um inteiro por uma fração, multiplicamos o inteiro pelo numerador da fração e conservamos o denominador, né? Então, esse 3 aqui, ele vai só multiplicar o numerador, não o denominador, né? Então, vou fazer 3 vezes 1, não vou fazer 3 vezes 8, tá bom? E na página seguinte ele explica por um método geométrico aí, né? Diferente do que a gente fez. A gente usa o círculo, né? O método geométrico aí usando o círculo, certo? Fatiamos o círculo em um quarto, metade. Aí ele usa retângulo, mas é o mesmo raciocínio, né? Ele pega 2/5, né? E depois pega 1/3 disso, né? 1/3 de 2/5. Então aquelas duas faixinhas cinzas ali, né? Na página 78. Tem duas faixas cinzas ali. Ele pega 1/3 daquelas duas faixas cinzas, né? E aí, ou seja, ele pega dois retangulinhos ali. E esses dois retangulinhos valem 2 no total de 15, né? 2 quinzeavos. Então, 1/3 vezes 2/5 dá 2 quinzeavos. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim? Não? Bom. Então vamos para a divisão, né? A gente já viu também no ano passado, né? Só para dar uma refrescada aí na memória, né? De novo, pensando das duas maneiras, né? Ou com fração ou com decimal. Então, se eu vou dividir duas frações, né? Então eu tenho assim, ó. Antes da gente pensar em frações, vamos lembrar assim da divisão de números inteiros, né? Quando eu divido 8 por, sei lá, por 3, o que eu estou querendo saber, né? Eu estou querendo saber quantas vezes o 3 cabe no 8, né? Ou pensando em objetos, né? Estou pensando em quantos grupos de 3 eu consigo fazer com 8 objetos, né? Então, com 8 objetos eu consigo dividir 3 em 3, assim, né? Só 2 vezes e ainda sobra um resto de 2 aqui, né? Então, eu posso pensar de várias formas, né? Ou quantas vezes o 3 cabe no 8, ou quantos pedaços de tamanho 3 eu consigo formar usando o 8, né? Tudo bem? São várias formas de eu raciocinar. Mas eu vou pegar a ideia de quantas vezes o 3 cabe no 8, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma fração aqui, ó. Quanto vale essa fração aqui? Meio. Meio, né? A fração vale meio. Agora, me diz uma outra fração aí. Inventa uma outra fração para fazer. Fala aí, gente. Qualquer outro valor de fração. Pode falar, gente. Uma outra fração aí. Diferente de meio. 0,5. 0,5 não é meio? É. Então, eu quero uma outra fração. Que não seja desse Ah, tá. formato Outra decimal. fração. Isso. 2/4. 2/4? Mas 2/4 também não vale meio?
Mas 2 sobre 4 também não vale meio? 4/5? É, eu quero uma diferente. Pode ser, Gabi. Ah, tá. Eu achava que você queria uma fração que também fosse meio. Ah, tá. Não, eu quero uma diferente. Então, ó. Vou tentar fazer um retângulo parecido com outro ali. Tá bom? Ou mais ou menos, né? 4/5. Eu vou ter que pegar 5 fatias, né? Então, vamos lá. Mais ou menos aí. Então, vou pintar 4, né? Certo? Então, eu vou dividir, tá bom? Vou dividir meio por 4/5, né? Lembra da pergunta da divisão, né? Se eu divido um número pelo outro, eu estou querendo saber quantas vezes esse aqui cabe nesse, certo? Não é isso? Quantas vezes esse cabe nesse? E aí, gente? Quantas vezes o 4/5 cabe no meio? Né? Quantas vezes esse cara aqui cabe nesse? Vocês acham? Quem é maior aí? Quem que é maior aqui? 4/5 ou meio? 4/5 é maior. 4/5 é maior, né? Então, ele vai caber menos que uma vez aqui dentro, correto? Vai caber menos que uma vez, certo? Então, como é que eu posso pensar isso, né? Eu posso tentar dividir em fatias de tamanho igual, né? Mas para isso, o que eu vou ter que fazer, né? Aqui está dividido em 5 e ele está dividido em 2. Por quantas fatias eu vou ter que dividir para ter tamanho igual? Hein? Hein, gente? Isso aqui está dividido em 2 fatias, aqui em 5. Por quantas fatias eu vou ter que dividir, na verdade, para conseguir ter fatias de mesmo tamanho aqui e aqui? Hein? Alguém tem uma ideia? De mesmo tamanho. Tá, por exemplo, fatias iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Só por meio do caminho. Ele caiu? Caiu. Travou tudo pra mim. Travou? Pra mim também, eu tava achando que era minha internet, que vocês estavam parados. Tudo.
Ele tá gravando. Gente, uma pergunta. Eu tava caindo. O professor tá falando ou não? Não, ele caiu também. Então vai deixar a gente surdo. Ah, tá bom. Oi, gente. Conexão, né? É o vento. Deve ser. Então vamos lá. Então onde vocês pararam de me ouvir, hein? Quando você começar a explicar esse negócio aí que tá na lua de dividir, sabe, Certo. das fatias. Aham. Então, beleza. Eu tenho aqui, né, ó, 5 fatias, né? E aqui 2, né? Só que para poder comparar, né, quantas vezes essas fatias cabem nessa, né? Eu tenho que ter fatias do mesmo tamanho, né? Então, pensando em fatias do mesmo tamanho, eu tentei fatiar essa de cima em 5, né? E nessa que eu fatiei em 5 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. A fatia do meio ficou cortada pelo outro corte, que era o corte do 1/2, né? Ou seja, eu vou ter que dividir todas também, né? Pela metade. Então, todas que eu tenho aqui, ó, né? Esse que representava o meio aqui, né? Eu vou ter que fatiar tudo também, ó. Então, eu vou ter 10 fatias agora. Não é ideal a gente fazer isso, né? Essa representação em tudo é fatiado na vertical. É melhor quando trabalha com 2 frações, uma você fatiar na horizontal e outra na vertical. Fica mais fácil você fazer essa comparação de multiplicação ou divisão de fração, fatiando um retângulo na horizontal e outro na vertical, tá bom? Mas eu estou fatiando as duas na vertical, que também dá para fazer, só é um pouco mais chato. Então, olha só. Esse meio aqui, agora que eu fatiei, não em 2, mas em 10 pedaços, né? Eu fatiei em 5. Cada um desses 5 eu fatiei na metade. Então ficou 10 pedaços, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver que tem 10 aí. Esse meio pegou quantos pedaços desses 10 aí? Hein? Essa fração 1/2, ela pegou quantos pedaços dos 10 que tem ao todo? 5? 5, né? Então essa fração 1/2, eu vou escrever que ela vale 5 décimos, né? E essa fração 4/5? Eu vou tentar também dividir em décimos, né? Então eu vou fatiar também pela metade aqui, ó. Tá vendo? Tem 10 pedaços. E desses 10 pedaços, quantos estão pintados? 8? 8, né? Se era 4/5, ficou 8 décimos agora, né? Então, o que eu estou fazendo, né? Aquela divisão, né? Eu dividi 1/2, né? Por 4/5, eu estou representando de outra forma, dividindo 5 décimos por 8 décimos. Certo? Agora, a pergunta já não é mais, né? Quantas vezes o 4/5 cabe no meio, né? Eu posso pensar de outra forma essa pergunta. Posso pensar quantas vezes o 8 cabe no 5, né? Agora eu tenho 8 fatias de tamanho igual às fatias do 5 lá, né? Então, quantas vezes essas 8 fatias cabem no 5? Cabem nas 5 lá. Cabe só 5, né? Cabem só 5 dessas 8 fatias, não é isso? Certo? Quantas vezes o 8 cabe no 5? Não cabe o 8.
quanto cabe do 8? Cabe só 5, né? Então, só 5 dessas fatias, 1, 2, 3, 4, 5 dessas fatias vão caber lá. As outras 3 vão ficar de fora. Então, quando eu divido, né, 5 décimos por 8 décimos, né, a pergunta é, quantas vezes o 8 cabe no 5, né? Quantas vezes essas 8 fatias cabem na 5? Cabem 5 das 8 fatias. 5 oitavos. Tudo bem? Então, a partir do momento que eu deixei as frações com o mesmo denominador, eu posso dividir simplesmente os numeradores, né? Porque dividir 10 por 10 vai me dar 1, né? 5 dividido por 8 vai me dar 5 oitavos. 10 dividido por 10 vai me dar 1, né? Então, vai me dar 5 oitavos, né? Então, essa é uma forma de pensar, né? De uma maneira mais geométrica aí, que fica talvez mais clara, faça mais sentido, né? Mas a matemática, como ela adora criar algoritmos, né? Ela cria técnicas para a gente fazer essas contas sem precisar recorrer a desenho, sem precisar visualizar, né? E essas técnicas que muitas vezes os alunos, né, são ensinados a repetir simplesmente por repetir, né? Sem saber o porquê dessa técnica, né? Então, eu estou tentando mostrar primeiro a ideia que está por trás, para depois ensinar a técnica, né? Então, a técnica é quando você tem uma divisão, eu vou fazer por aqui mesmo, tá? Quando você tem uma divisão de duas frações, você pode ou multiplicar pelo inverso, né, de uma das frações. Então, eu posso reescrever isso como sendo meio vezes 5 quartos, né? E a gente já sabe como multiplicar frações, né? É o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Vai dar 5 oitavos também, né? Ou a gente usa uma técnica que a gente também aprendeu no passado, que é multiplicar cruzado, né? Então, multiplica esse por em cima, né? De cima pelo de baixo põe em cima. E o de baixo pelo de cima põe embaixo, né? Então, 1 vezes 5, 5, 2 vezes 4, 8. Ficou meio bagunçado aqui agora, né? Mas eu acho que vocês todos lembram dessas técnicas, né? A gente praticou bastante no passado. Lembra ou não? Se alguém não lembra, se alguém não entendeu, pode falar, tá bom, gente? Tudo tranquilo? Bom, então, fiz pelo método das frações, né? Como é que eu faria pelo decimal? Vou fazer pelo decimal aqui. Vou ver se cabe aqui em cima. Pelas frações. Pelo decimal, né? Meio. Qual é o número decimal que representa a fração meio? Hein, galera? Que número decimal representa meio? Vocês estão muito calados, gente. Queria que vocês falassem um pouco mais, hein? É fome e sono que a gente tá. Fome, sono. Vocês não tomaram lanche agora? Olha lá, meio. Que número decimal que representa o meio? Se eu dividir 1 por 2 dá quanto? 0, gente, ó, dividir 1 por 2, né? Vai dar metade, né? Vai dar 0,5, né? Basta eu fazer essa divisão aqui. Começar com 0, cabe 5, né? Tá bom? Se vocês não falam, gente, eu não sei se vocês estão entendendo, né? Não consigo saber. Eu fico com receio de avançar, não consigo saber se dá para avançar se vocês não falam, né? Eu fico achando que vocês não estão entendendo, e aí vocês não falam. A gente entendeu. Entendeu? Entendi. Bom. Então vamos lá. Eu tenho 0,5, né? E eu vou dividir por 4/5, né? 4/5, qual é o número decimal que representa 4/5?
0,80? 0,80? Alguém tem outro palpite aí? Hein? Ou todo mundo concorda com o Matheus? Sim. Então, dividir por 0, pode ser 0,8? Pode? Então, quanto que dá dividir 0,5 por 0,8, né? Se eu eliminar as vírgulas, né? Porque para fazer divisão a gente elimina as vírgulas, fica 5 dividido por 8, que é justamente os 5 oitavos que a gente já encontrou aqui, né? Mas já que eu estou fazendo divisão para encontrar o número decimal, vamos dividir, né? Vamos ver quanto que vai dar 5 dividido por 8. Vou fazer aqui. Mais bonitinho. 5 dividido por 8 vai ser 0, vírgula, né? Põe um 0. Aí cabem 6 vezes, né? 6 vezes 8, 48. Resto 2. Aí vou pôr um 2 aqui. Cabe 2 vezes. Aí vai dar 16, que vai dar resto 4. E aí vai ser 45. Então, 0,625. Tá bom? Então, 0,625 é o decimal que representa 5 oitavos, né? 5 dividido por 8, ou meio dividido por 4 quintos, tá bom? Tranquilo, gente? Então, mostrei de várias formas aí, né? Pelo desenho, pela fração, pelo decimal. A apostila mostra outros exemplos aí, né? Ele mostra o exemplo de dividir uma fração por um número inteiro, né? Que é quando ele pega aí 1/4, né? Aquela fatiazinha cinza, assim, ó, 1/4, divide pela metade, vai ter 1/8, né? É parecido com o que a gente fez lá da pizza, né? Só que lá a gente multiplicou por meio, né? Em vez de dividir por 2. Dá na mesma, né? Multiplicar pela metade ou dividir por 2. E ele fala de uma fração por outra aí também, né? Basta multiplicar uma fração pelo inverso da segunda. Então, em vez de dividir meio por 4 quintos, faz meio vezes 5 quartos. Né? Inverte a operação, que era a divisão, virou vezes. E inverte só uma das frações, né? Que era 4 quintos, virou 5 quartos. Nós temos umas atividades aí, né? Na página 78. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá bom? Exercício 1 aí, letra A até H. Tá bom? Tem alguma importância esses parênteses? Parêntese? Não, tem, né? Uma pergunta, João. Para que a gente põe um parênteses nessas operações, né? Porque ficaria esquisito colocar um sinal do lado do outro, né? Você vê que está escrito assim, né? Mais 3 quartos vezes mais 2 sétimos, né? Então imagina que eu não tivesse colocado sinal, né? Vai ficar assim, mais 3 quartos vezes mais 2 sétimos. Então, para evitar de ter dois sinais juntos, grudados um no outro, né? Que fica meio esquisito, a gente põe fração. Ou parênteses, desculpa. Então, é mais Professor, é o uma... exercício da página 78? Isso. 1, letra A até H. Isso mesmo. Então, vou dar um tempinho para vocês aí. Não estou conseguindo pausar a gravação. Acho que eu saí, nessa aqui desconectei, acho que eu saí de anfitrião. Vou ver iniciar. Se a Daniel ou o Carlos conseguem me botar de volta.
Bora lá, gente. Quanto ficou a primeira aí? Letra A. 3/4. 3/4 vezes 2/7. Ninguém fez ainda? Não? Não conseguiram? Então, vamos retomar, né? Como é que a gente multiplica frações, gente? Olha para minha lousa aqui. Então, tenho que multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Tá bom, gente? Ah, é verdade. Não precisa nem achar denominador, é só multiplicar. Pode fazer, né? Usar essa estratégia aí. Dá para fazer pelo desenho, né? Como é que eu faço pelo desenho? Eu ia ter que pegar aqui, né? Dividir talvez em 7 fatias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatias, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Pegar duas, né? 2/7. É isso? Dá pra ver aí? Pelo método geométrico que eu tô fazendo, né? Isso aqui é 2/7, né? Vou fazer agora o 3/4 com outra cor. 3/4. Vai ser uma... Eita, errou. Vamos lá. Tenho 4 colunas agora, né? Vou pintar 3 delas. Vai ficar essa e essa. Então, 3/4, né? De 2/7. Então, onde que elas se cruzaram? Aqui, né? 3/4 vezes 2/7. Vai pegar 6 pedaços, num total de 4 por 7, 28. Que é a mesma coisa que eu posso ver aqui, né? 3 vezes 2 vai me dar 6, 4 vezes 7 vai me dar 28. Conseguiram entender pelo desenho e pela conta? Sim? Não? Deu isso mesmo. Deu isso mesmo? Vocês conseguiram entender pelo desenho? Fatiei em 7, pintei 2, né? 2/7. Fatiei na horizontal em 4, pintei 3. Onde juntou, tenho 6 quadradinhos. Um total de 28. Né? Então, eu posso simplificar essa fração, não posso? Quanto que dá para simplificar essa fração aí? Hein, galera? Em cima e embaixo dá para dividir por quantos? Por 2. Por Por 4. 2, né? Por 4 não, né? Não, é por 2, por 2, por 2. Vai dar 3 sobre 14, né? Certo? Então, é outra forma de representar. 3 sobre 14. Professor, Tá bom? eu não Oi. lembro eu não lembro muito bem da regra. Mais com mais dá mais? E aí, Mais com menos, mais dá mais, né? aí menos com menos dá menos e menos com mais dá menos? Não. Quando a gente tem mais com mais, vai dar mais, né? E menos com menos também vai dar mais, né? Sinais iguais, a resposta é positiva, né? A gente pode lembrar, por exemplo, do... Professor, Oi. É que eu estava explicando, espera um pouco. Eu posso pensar daquela forma, né? Quando eu tiro um número negativo, né? Menos uma vez o menos 7. Né? Então, como eu estou tirando uma vez o menos 7, né? Ou menos 2 vezes
ou menos 7. Então eu estou tirando números negativos e eu estou ganhando números positivos, né? Vai dar mais 14. Certo? Ou posso pensar por aquele esquema da tabela, né? Não sei se vocês lembram, a gente fez um esquema de uma tabela, que era assim, né? Se eu tenho 3 vezes o menos 1, né? Significa que é menos 1, com menos 1, com menos 1. Dá menos 3. Né? 3 vezes... Ai, que ódio. Essas mensagens no celular. Tá aparecendo aqui. Então, ó, 3 vezes menos 1, né? É menos 3. Então, eu posso pensar que multiplicar um positivo por um negativo vai me dar um número negativo. Né? Mas e se fosse 3 vezes 0, né? 3 vezes 0 me daria 0. Aliás, desculpa. Pensar assim, né? E se fosse menos 3 vezes menos 1? Né? Aí eu já teria o contrário, né? Menos 3 vezes menos 1. Seria como se eu pegasse o mais 1, né? 3 vezes. Né? Vai me dar mais 3. Então, multiplicar positivo com positivo me dá positivo. Negativo com negativo também me dá positivo. Só quando eu multiplico sinais diferentes, né? Menos com mais ou mais com menos, que minha resposta vai ser negativa. Tá bom? Tá bom. Então, letra B, como é que fica aí, gente? Menos 8 sobre 15. Menos 8 sobre 15? Todo mundo chegou nisso também? Letra B? O Matheus espirrou. Então é sinal que sim. Menos 8 quinzeavos. Maravilha. Teve alguém que caiu de novo aí. Não sei quem foi, né? Acho que foi o Pedro. Então, ó. Letra B, menos 8 sobre 15. Menos 8 quinzeavos, né? Letra C, dá quanto, gente? 42 sobre 3? 42. 42 sobre 3. Não foi isso que você falou, João? 42 sobre 3, é isso? Dá para simplificar essa fração, 42 sobre 3? Sim, por 3. Por 3, né? Fica quanto? Hein? 42 sobre 3. Dá para simplificar por 3, né? Dá. Gente. Caramba, 42 sobre 3. Quanto é 42 dividido por 3? Vocês lembram? 14, gente. Não sei se vocês estão com preguiça de fazer a conta aí. 14 sobre 1, né? 14 sobre 1. Então, qual seria a outra forma de fazer, né? Antes de fazer a multiplicação, você já enxergar 6 dividido por 3 dá 2, né? E que 7 sobre 1 é 7 mesmo. Então, 2 vezes 7 é 14. Então, das duas formas a gente chega no 14. Tá bom? Letra D. Quanto que dá a letra D aí, gente? 2,4. Isso, 2,4. E a letra E? Como é que faz mesmo de divisão, professor? Então vamos lá. Ó. A gente viu a divisão, quando é divisão de fração, né? Quando é divisão de fração, né? Se fosse, por exemplo, 8 nonos
dividido por 2 sobre 1, né? Posso pensar dessa forma, não posso? Mas aí na apostila ele já dá um exemplo. Quando a gente divide por um inteiro, vocês têm 3 quadrinhos azuis nessa página, não tem? Não tem 3 quadrinhos azuis nessa página? Um pouco acima do quadrinho, o segundo quadrinho. Tá dizendo aí, né? É uma divisão por 2. Ele pega a fração 1/4 e divide por 2, né? Então ele fala assim, portanto, 1 sobre 4 dividido por 2 igual a 1/8. Note que dividir 1/4 por 2 é o mesmo que calcular metade de 1/4, né? Ele mostra aí, né? A divisão de uma fração por um número natural, diferente de zero, basta multiplicar a fração pelo inverso do número natural. Ou seja, eu tenho aqui 8 nonos dividido por 2, é a mesma coisa que eu pensar 8 nonos vezes o inverso, que é 1 sobre 2. Tá bom? Então, vou multiplicar, né? Vou multiplicar, a gente já sabe que é mais fácil, né? Toda vez que eu tiver uma divisão, gente, pense em pegar, em vez de dividir, pega a multiplicação. Inverte a operação e inverte aquela fração, que era 2 sobre 1, virou 1 sobre 2, tá bom? Inverte e multiplica, né? Isso. Inverte a operação, que era divisão, vira vezes. E aquela fração, que era 2, né, ou 2 sobre 1, você inverte e coloca 1 sobre 2. 8 vezes 1 dá 8, né? E 9 sobre 2 dá 18. 9 vezes 2 dá 18. Dá para simplificar essa fração? 8/18? 2 por 2. 2, né? 2. E aí, quanto que dá? 4 sobre 9. 4 sobre 9. 4 nonos. Tá bom? Como que eu poderia pensar isso pelo desenho, né? Pelo esquema geométrico? Vou fazer aqui, ó. Tentar fazer aqui. Fica meio... Então, vamos lá. Vou dividir em 9 fatias, tá? Né? Eu vou pintar 8, né? 8 nonos. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou pintar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é 8 nonos. Só que eu vou dividir na metade, né? Dividir na metade. Então, se eu vou dividir na metade, né, não é dividir por 2, vou dividindo por 2. Então, eu vou pegar só a metade, né? Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Peguei só a metade, num total de 18. Eu vou ter 8, num total de 18. Né? Ou, simplificando, 4 nonos. Tudo bem? Tá dando para enxergar bem aí, gente? Então é isso, ó. Né? Eu pego 8 nonos, né? Pinto 8 fatias no total de 9, depois divido por 2, ou seja, eu vou pegar só a parte de cima, né? A metade de cima ou a metade de baixo, daquelas 8 fatias que estavam pintadas. Entendeu? 8, agora o total já não é mais 9, são 18. 8 sobre 18. Entenderam? Essa é uma forma de eu pensar geometricamente aí, né? Letra F, quanto que deu aí, gente? 1 nono. Letra F deu 1 nono? 5 sobre 20, que aí dá para simplificar e vai ficar 1 sobre 4. Isso, exatamente. Então, dá para perceber também, né, que tanto a letra E como a letra F, se eu dividir o numerador,
pelo número, também dá, né? Então, na letra E eu tinha 8 nonos dividido por 2, bastava eu dividir 8 por 2, dava 4 nonos, né? E essa também, né? 5 quartos dividido por 5, se eu dividir o 5 pelo 5, já dá 1 quarto, né? Nem posso pensar assim. Mas nem sempre dá, né? Nem sempre dá para dividir o número que está ali no numerador pelo número inteiro que vem depois. Então é melhor fazer esse esquema, você inverter, né? Então letra F ficou 1 quarto. Letra G, gente, dá quanto? Letra G. 20 sobre 2 negativo. 20 sobre 2 negativo. Ótimo. E aí, dá para simplificar esse 20 sobre 2? Dá. 2. Por 2, né? Fica como? 10 sobre 10. 10 sobre 1, É, 10 sobre 1 que é negativo? 10, né? Isso, com negativo. Sinal de negativo. Então, né? Menos 5 Aí sobre saiu negativo, né? Que ficou negativo com 2. negativo. Não. Não é Não, menos não, 5 não, sobre não. 2 dividido por 1 quarto? Sim, né? Aí eu vou dividir, né? Posso fazer aquele esquema de multiplicar cruzado ou posso inverter, né? Em vez de dividir por 1 quarto, multiplica por 4 sobre 1. Aí vai ser menos 5 vezes 4, menos 20. 2 vezes 1, 2. Vou dividir por 2 em cima e embaixo. Em cima vai ficar menos 10, embaixo fica 1. Né? Então ficou aí menos 10, né? Tranquilo, gente? Vocês estão acompanhando a minha lousa também? Na apostila? Quê? Estão acompanhando na lousa e na apostila? Sim? Ah, legal. Letra H, gente, como é que ficou aí? 14 sobre 9? 14 nonos, isso aí. 14 nonos. Maravilha. Perfeito, gente. Uhum. Então, lembramos aí a multiplicação e a divisão de frações. Só que agora já misturando aquelas noções que a gente viu nos números inteiros, né? Menos com menos, mais com menos. Como é que fica, né? Então, vamos misturando conhecimentos, né? Coisas que a gente já sabia, com outras coisas que a gente também já sabia, vamos juntando. E aí na página 79 nós temos expressões numéricas, né? E aí nas expressões numéricas eu vou ler as mesmas regras de sempre, né? Quais são as regras de sempre? Eu vou ter Falem aí. primeiro os palímetros, Isso, depois chave, colchetes, colchetes e depois a chave. isso. Aí. E nas operações, quais operações em primeiro? Multiplicação e divisão e depois mais e menos. Isso, sim. Eu vi, eu não sei se vocês sabem, eu faço faculdade, né? De matemática. Então, eu vi um exercício que eles colocaram lá, bem interessante, que era o seguinte, ó, é uma expressão, né? E eu quero ver se vocês conseguem me responder aí. 8 dividido por 2 vezes 2. Quanto que dá essa conta aí? 8? 8? Como é que você fez, Gabi? Fiz 8 dividido por 2, que dá 4. Aí depois esses 2 que dá 8. Legal, ótimo. Alguém fez de outra forma? Se eu tivesse feito a multiplicação antes, estaria errado? Não. Não, né? Então, 8 dividido por 2 vezes 2, eu posso pensar a primeira multiplicação, né? Quando eu faço a primeira multiplicação, fica quanto?
8 dividido por 4, né? E quanto que é 8 dividido por 4? 2, né? Pô, mas e agora? Qual resultado está correto? Hein, gente? Me diz aí qual a resposta está certa. Difícil, né? Não ficou claro, né? O exercício não deixou claro qual é a conta para fazer primeiro, né? Então não dá para saber se primeiro vem a divisão, a multiplicação, certo? Então ele é um exercício bem interessante porque na verdade é um problema, né? Uma situação que a gente não sabe exatamente. Encontrou duas respostas possíveis, né? Se ele fosse um problema da vida real, assim, né? Eu teria que dividir, por exemplo, por duas pessoas. Que essas duas pessoas convidaram outros dois amigos, então fica 2 vezes 2, que é 4 pessoas. Então, né? Se fosse uma situação da vida real, eu teria que elaborar esse problema, essa expressão, usando parênteses, para justificar, bom, essa operação vem primeiro. Então, uso parênteses para, né, ou parênteses no 8 sobre 2, né, no 8 dividido por 2, ou parênteses no 2 vezes 2, para mostrar quem vem antes de quem. Né? Mas como aqui não mostrou, então, tem duas respostas possíveis. Né? Então, as expressões numéricas, né, se elas não forem bem montadas, se elas não forem bem arrumadas, podem dar respostas diferentes. Né? Mas ele dá esses exemplos aí. Ele nem coloca Professor, exercícios diretos. Oi, uma pergunta. diga. É só nessa ou é em todas que quando eu divido e multiplico pelo mesmo número na conta, sempre vai dar o número do começo? Tipo, 10 dividido por 4 multiplicado por 4. Você acha que vai dar 10 ou Aí vai 4 a dividir resposta? por 4, só que aí vai multiplicar por 4. Tipo, vai dar 10 de novo, né? Se fosse aqui 10 dividido por 4 vezes 4, É. aí você ia fazer 10 dividido por 4, ia dar 2,5, né? Que vezes 4 ia dar 10, certo? Ou se fizer essa aqui, né? Aqui ia dar diferente já, né? Porque você faz 10 dividido por 4 vezes 4. Nessa que dá 4 vezes 4, dá 16, né? 10 dividido por 16 ia dar um número quebrado, olha. Certo? Vamos fazer. Boa investigação. Vamos investigar um pouco mais. Então, 10 Porque dividido se vai dividir e vai multiplicar pelo mesmo número, aí não vai mudar nada. por isso. Aí Exatamente, né? pode Tô dividindo por até 4 para depois arriscar. multiplicar por 4 de novo. Exatamente. Então, ó, 10 dividido por 4 vai dar 2,5, né? Vezes 4, que vai dar 10 de novo, né? Isso se eu fizer a divisão antes, né? Que entre outras palavras, né? Em outras palavras, eu poderia dizer que é 10 dividido por 4, né? Essa primeira aqui, divisão, é uma fração, 10 dividido por 4 vezes 4. Então, estou dividindo para depois multiplicar de novo, né? Posso cortar, né? Como você mesmo disse. Então, vai dar 10, de qualquer jeito. Agora, pode não ser isso, né? Pode ser que, na verdade, eu tenha uma outra conta para fazer, né? Se eu tiver 10 dividido por 4 vezes 4, né? Se 4 vezes 4 vier antes da Aí divisão, vai mudar. aí vai dar ruim, né? 10 dividido por 16, aí vai dar, na verdade, 5 oitavos, né? Se a gente simplificar isso aí, né? 10 dividido por 16, simplifico por 2, vai me dar 5 oitavos, lembra? O mesmo 5 oitavos que já deu lá atrás, né? Dava 0,625, né? Enfim. Dá diferente, né? Então, sim, boa pergunta, Matheus, né? Se a gente tem uma divisão para depois multiplicar pelo mesmo, né? Dividir por 4, para depois multiplicar por 4, vai voltar no mesmo número 10, né? Mas depende, né? Porque se a gente fizer a multiplicação antes, já não volta. Legal, boa pergunta. Dá pra gente investigar juntos aí. Matemática é isso, né, gente? A gente consegue investigar
padrões, né? Matemática se trata de muitos padrões, da gente observar tendências e ordens, assim, né? Então foi uma ótima pergunta para a gente descobrir um pouco mais dos números. Nós temos aí um quadrinho de interação, né? Vamos tentar responder esse quadrinho de interação antes de passar para os exercícios da página seguinte. Não, João? Não quer? Bom, vamos fazer sim. Legal. Uma pesquisa divulgada em março de 2017. Todo mundo na página 79, né? Aponta que o valor médio diário que o brasileiro gasta por refeição quando se alimenta fora de casa. Então, olha só, tem um quadrinho aí, né? O brasileiro passou a gastar, em média, 8% a mais para se alimentar fora de casa, de acordo com a pesquisa Preço Médio da Refeição 2017. O estudo apontou que o brasileiro desembolsa, em média, R$ 32,94 para fazer uma refeição completa, composta de prato principal, uma bebida, sobremesa e café. Na região sudeste, o gasto médio é de R$ 33,25, 7,5% a mais do que os R$ 30,93 registrados no ano passado. Vamos lá. Considerando a informação, respondo as perguntas. Quanto um brasileiro gastaria com refeição almoçando fora de casa 5 dias em uma semana? E é R$ 32,94 num dia. Exatamente, R$ 32,94 num dia. Se fossem 5 dias com refeição fora de casa, quanto que ia dar isso? Alguém já chegou no valor aí? Pode fazer essa multiplicação aí, né? Ou uma soma, né? Não sei. Se vocês acharem mais conveniente aí. Ele ia gastar 164,70. Será? Tudo isso em uma semana? R$ 164? Vai dar por aí, porque é quase 33. Aí, 30 vezes 5, 150. Ótimo raciocínio. Todo mundo chegou nesse mesmo valor que o Matheus? 164,70? Tô esperando, João. Sim. Sim? Legal, maravilha. Tudo bem, gente? Todo mundo conseguiu entender ou não? Fala aí se não entendeu, gente, por favor. Preciso saber. E eu não consigo ver todo mundo, então preciso que vocês falem, né? Beleza? Então, olha lá. Pedro, você tá aí? Oi, professor, eu só tô terminando uma coisa e já vou ligar a câmera. Ah, tá bom. Então, olha lá. E se fossem 20 dias em um mês, gente? Se fossem 20 dias comendo fora. Pode multiplicar por 4 esse valor que a gente já tem. Por que pode multiplicar por 4, Matheus? Porque como ele foi multiplicado por 5, já foi 5 dias. Aí, para chegar em 20, precisa multiplicar por 4. Legal, muito bom o raciocínio. Então, se eu já multipliquei por 5, né? E agora eu quero multiplicar por 20. Bom, se eu já tinha um resultado multiplicado por 5, eu posso multiplicar esse resultado que eu já tinha por 4. É a mesma coisa que multiplicar por 20, né? E quanto que deu aí? 658,80. 658,80. É muito pouco isso aí, gente. Hein? O que vocês acham?
É muito ou pouco? Ah, eu acho que tá mais ou menos. Tá mais ou menos? 4,55? Oi? Falei, João? Não, tá um pouco caro mesmo, tá um pouco caro. Você tem certeza? Ó, deu 600 e... Quanto que deu mesmo, hein? Fala aí. 658,80 centavos. Tá um pouco caro 658 mesmo. É, né? É que as pessoas que trabalham, né? Geralmente almoçam fora de casa, elas às vezes ganham vale-refeição, né? Vocês sabem disso, né? Então elas ganham um cartãozinho assim, ó. Que aí já tem um saldo lá para ela gastar em restaurante. Ela... Então, às vezes não é descontado do salário, né? Ela não tem que gastar do salário dela para almoçar. Mas tira desse vale-refeição aí. É, porque já pensou? Se ela ganhar R$ 1.000, só com a comida já acabou já. É, só com o almoço, né? Com a janta e o café nem falou ainda. Ah, é verdade. Então, eu, por exemplo, ganho em torno disso, né? Mas é que eu trabalho, não trabalho com muitas turmas, né? Trabalho só com vocês. Então, se eu fosse almoçar todo dia no restaurante, vixe Maria, já era. É que agora não tá funcionando esse restaurante, né? Dá pra pedir delivery, né? Ah, iFood então, sempre com descontinho. também. Então, olha só. É, ele sugere que a gente faça uma pesquisa do preço médio de uma refeição no bairro, mas acho que isso já ficaria mais difícil porque a gente não consegue nem circular pelo bairro, né? Mas eu, por exemplo, quando ia no restaurante, né? Vamos supor, né? Quarta-feira, hoje, né? A gente acaba a aula, quer dizer, a gente acaba a aula 11h50, né? Mas eu ainda vou dar mais uma aula no sexto, né? 29 minutos. Eu saio meio de 40. Às vezes eu saía da escola meio de 40, com uma fome, e ia almoçar no quilo, né? Eu gastava brincando mais de 30, aí, bem mais, às vezes. Às vezes minha refeição, sem suco, sem sobremesa, dava uns R$ 40, assim, né? Porque eu como bem, apesar de eu ser magrinho, como bem. E aí dava muito pesado, né? Era refeição por quilo, né? Então, se fosse prato feito era mais barato, né? Mas eu gastava uns R$ 40 aí de comida. Então já ia ser bem mais caro ainda, né? Imagina, R$ 40 por dia, nos 20 dias, já ia dar Sem R$ 800, né? bebida ainda, hein? Sem bebida. Então é isso. Vamos fazendo umas atividades aí da página 80? Vamos fazer juntos? O tempo não é amigo de ninguém. Oi? Olá. Existem duas torneiras em um mesmo tanque. Se abrirmos somente a primeira delas, o tanque ficará cheio de água em 10 minutos. Se abrirmos somente a segunda torneira, o tanque encherá em 15 minutos. Então, que fração representa a parte do tanque que a primeira torneira enche por minuto? Essa é uma pergunta bem interessante aí, né? Esse exercício é um desafio. 1/10? Quantos ml? Sobre 10? Litros? Então, é só uma fração, João. Ele não está falando em volume, tá? Então, você não tem que dizer se é ml, se é litros. Ele está perguntando que fração, tá? Até porque ele nem dá o tamanho do tanque, né? Nem dá para saber quantos litros cabem aí. Então, é só uma fração mesmo. Então, se a primeira torneira, né, ela leva 10 minutos para encher, então a cada minuto ela enche quanto, Matheus? 1/10. 1/10. A fração que representa a parte do tanque que a primeira torneira enche por minuto, né? Então, a frase, né, a pergunta, não sei se ficou clara para todos, né? Mas o que ele quer saber é isso. Em um minuto, né? Que fração do tanque essa torneira está enchendo? Então, dá 1/10, né? 1/10.
E que refração representa a parte do tanque que a segunda torneira enche por minuto? 1/15. 1/15? É? Sim? Tranquilo? Todo mundo de acordo, hein? Beleza. Agora, se abrirmos as duas torneiras ao mesmo tempo, que fração do tanque elas encherão em 1 minuto? 1/5 1/5? ou 2/5. 2/5? Como é que você fez essa conta, João? Diminuindo e somando. Diminuindo? E somando? Diminuindo e somando? Ó, vamos fazer um esquema, né? Aliás, vamos ver se vocês conseguem descobrir um esquema, uma estratégia para desenhar isso, né? E ver se vocês conseguem resolver usando a ideia de um desenho. Tá bom? Desenhar um tanque. Desenhar ele dividido em 10 frações ali, né? 10 partes, no caso da primeira torneira. E o outro tanque, né? O mesmo tanque, na verdade, mas dividido em 15 partes. Dois sobre 25. 2/25? Como é que você chegou nisso, Matheus? Eu somei. Somou? Que frações? 1 sobre 10 e 1 sobre 15. Não, é verdade. Esquece. Dá para somar frações com denominadores diferentes? Dá, mas antes temos que achar um denominador Comum, né? igual. É. Por que não dá para somar quando elas estão com denominador diferente? Porque elas têm tamanho diferente, né? Se eu pensar que estou falando do mesmo tanque, né? E um tanque eu dividi em 10 fatias, essa fatia é maior do que aquele tanque que eu dividi por 15 fatias. Aqui a fatia é mais estreita, né? Então são fatias de tamanhos diferentes. O que eu tenho que fazer? Encontrar fatias de mesmo tamanho, né? O que eu vou ter que procurar aí? Né? Então, em 1 minuto, 1,6. 1,6? Uhum. Tem certeza? Sim. Só Que é que já. 1,6? Não. 1 sobre 6. 1 sobre 6. 1/6? Como é que você chegou aí? Eu somei e deu 5 sobre 30. E eu Mas como que você somou isso? simplifiquei. De onde veio esse 30 aí? Que é o denominador que trocou. Porque não pode ser 10 e 15. E por que pode ser 30? Porque é o MMC de 10 e 15. Isso. Então, múltiplo comum, né? Vou pensar nos múltiplos de 10. Eu tenho 10, 20, 30, 40, né? E nos múltiplos de Tem que 15? ser o que acaba no zero, né? Porque É, ali só vai em 5 e 0. 5 não pode, então só no 0. é. Não sei se eu entendi direito o que você falou, Matheus. Você É que ali, tá ó, falando da tipo, divisão? o final é 5 e 0. Então, Aham. 15, 30, 45, 60. Então, como não vai dar 15, 10, 15, 20, tem que ser só o 0. Então, 30, Isso. 60. Isso. Aí o Legal. menor é Boa. o 30. Exato. É isso. Então aqui vai ficar alternando, né, entre 5 e 0, e aqui vai ficar sempre 0, né? Então você tem que procurar os que tem 0 aqui, não é isso? 30, 60. Exatamente. Poderia fazer, né, montando o esquema lá do MMC, né, 10, 30, faz a barra, divide por 2. Mas não precisa, né?
Então, ó, eu tenho duas frações agora, né? Então, uma torneira, ela enche em 1 minuto 1/10, certo? A torneira, né? Ela tem uma vazão um pouco maior. E a outra torneira, opa, ela enche um pouco menos, né? Uma vazão um pouco menor. Ela só enche 15 avos. Na hora que eu somo as duas, né? Eu tenho que deixar com o mesmo denominador, que é 30. Né? Quantos 30 avos cada uma enche? A primeira enche, se era 1/10, né? Multiplicou por 3, né? Aqui vai multiplicar por 3 também. 3 30 avos a primeira enche. Certo? Mesma coisa que 1/10, só que escrito de outra forma. Tá bom? Primeira torneira, em 1 minuto, enche. Né? Pensando que eu estou dividindo o tanque em 30 fatias, de mesmo tamanho, ela enche 3 dessas fatias. E a outra torneira enche 2, né? Dessas 30 fatias, porque o 15 multiplicou por 2, né? Então aqui eu vou multiplicar por 2 também. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então, 3 mais 2, 5 sobre 30, né? Então vai ficar 5 sobre 30, que eu posso simplificar, né? Essa fração por 5, né? Eu simplificando essa fração por 5, né? Eu vou ter 1/6, né? Que não é 1,6, é diferente, né? 1/6. Então, as duas torneiras juntas enchem 1/6 do tanque. E quanto tempo levará para encher o tanque com as duas torneiras abertas? Hein, gente? 15 minutos. 15 minutos? Não, 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 não. Olha só, as duas torneiras abertas juntas enchem que fração do tanque em 1 minuto? 5 sobre 30. Exato, né? 5 sobre 30 ou 1/6, não é isso? Então, a cada minuto que 6 passa, elas minutos. enchem 1/6. Exato. Eu vou precisar que passem 6 minutos, né? Para encher os 6/6, né? Ou seja, o tanque inteiro. 1/6, 1/6, 1/6. Cada minuto que passa, as duas enchem 1/6 ali, né? Ou 5 30 avos. Deu para entender, gente? Por que eles precisam ser 6 minutos? E é óbvio, né, que sejam só 6 minutos. Porque se as duas estão abertas, vai levar menos tempo que qualquer uma delas sozinha, né? Se uma sozinha leva 15, a outra sozinha leva 10, as duas juntas, rapidinho, 6 minutos. Né? Então, olha só como esse exercício ele foi construído, né? Vocês perceberam? O exercício, né? Ele foi construído em 4 partes, né? Se logo no começo ele tivesse feito a pergunta assim, quanto tempo leva para encher o tanque com as duas torneiras ligadas? Abertas, né? Melhor falando. Provavelmente a gente não ia conseguir descobrir, né? Então, ele montou uma estratégia, né, para resolver esse exercício. Em vez dele colocar direto a pergunta quanto tempo leva para encher o tanque com as duas torneiras abertas, ele perguntou primeiro que fração do tanque a primeira enche por minuto, depois que fração do tanque a segunda enche por minuto, as duas juntas, que fração do tanque elas enchem por minuto, e aí sim, quantos minutos eu vou precisar para encher o tanque com as duas juntas. Né? Então, esse é um tipo de problema que foi desmembrado, né, de propósito, para a gente conseguir chegar passo a passo na resposta. Né? E poderia muito bem ter perguntado direto a letra D, sem perguntar a letra A, B e C antes. A gente teria que descobrir, precisava saber A, B e C antes de chegar na letra D. Então, ele já deu de antemão para a gente o passo a passo. Às vezes nem sempre, né? Às vezes ele vai ter que forçar da gente que a gente descubra a estratégia. Né? Então a gente já aumentou um pouquinho nosso repertório aí de estratégias para resolver exercícios desse tipo. Temos mais 5 minutos, acho que dá para fazer o 2 aí, né? Deixa eu ver aqui.
Professor, eu não fiz a 3 Oi. ainda, mas só uma dúvida. Oi. Eu não entendi a 4. Você não entendeu a 4? Tá, mas vamos Não. fazer a 2 e deixa Tá a 3 bom. e a 4 para outro dia. Vamos Tá. lá. Em um parque de diversões, cada cabine da roda gigante foi numerada como mostra a figura a seguir. Eu fico imaginando quem é que numerou assim, né? Qual o menor número apresentado nas cabines? Vamos ver. 0,90. 0,90? Todo mundo concorda? Menor número? Então vocês escrevem, né? Menor, 0,90. E o maior? 10,01. 10,01. Todo mundo concorda? Sim, né? Tranquilo. Então vocês podem escrever assim, né? Menor, 0,90. Maior, 10,01. Por que tem que escrever menor e maior? Porque se vocês escrevem só os números, não dá para saber de qual vocês estão falando, né? Se o 0,90 é o maior ou o menor. Então é bom deixar bem claro assim a resposta, né? Isso vale até para a prova de vocês, né? E na verdade eu até acho que vi que vocês fizeram bem certinho, assim, deixaram bem claro a resposta das provas. Muito bem. Então qual a diferença entre esses dois números? 10,11. 10,11? Ah, 10,9. 10,11? Vamos ver. Eu tenho que fazer como para saber a diferença entre os números? Né? Subtrair um do outro? Quem vai subtrair quem? Você vai tirar 0,90 do 10,01. Isso. 10,01 menos 0,90, não é isso? Vírgula embaixo de vírgula, né? Para a gente poder subtrair unidade de unidade, decimal de decimal. Né? E aí? 1 menos 0 dá 1, né? E aqui, dá para fazer 0 menos 9? Não, você vai emprestar do outro zero, depois aquele zero para outro zero. Isso. Então, eu vou ter que emprestar... Aqui também não dá para emprestar, vou emprestar do 1, né? O 1 ficou 0 e virou 10 aqui, né? Esse 10 vai emprestar, ele vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. Tudo bem? Vai ficar 10 menos 9, que é 1, né? E aqui vai ficar 9 menos 0, que é 9,11. Né? É só pensar, eu estou subtraindo 10 menos um cara que vale quase 1, né? Então vai ficar 9, alguma coisa. Né? Não teria como dar um número maior do que 10, né? Se eu tenho 10,01... Eu fiz aí, errado. não teria como dar 10,11, né? Número maior que o próprio número. A gente não está subtraindo um número negativo, mas se estivesse subtraindo um número negativo, né? Aí dava para 10,01 aumentar, virar 10,11. Mas não é o caso. Então, tem que dar menos, né? Que 10. Dá 9. Beleza, gente? Então, esses são alguns probleminhas, alguns desafios aí, né? Deixa eu ver, olha só. 11h49. Então, hoje eu não vou passar tarefa, tá bom? Mas amanhã eu passo, beleza? Então, tchau, gente. Bom descanso aí. Vocês têm mais uma aula, não? Não? Já vão embora? A gente já vai interromper a gravação.